E aí, pessoal, tudo certo? Brasileiragem no ar, esse novo projeto que a gente acaba de começar, onde a proposta do canal é torcedor da seleção brasileira falar para outros torcedores. Muitas pessoas falam que ninguém se importa com a seleção e coisas do tipo. E apesar disso, em parte, ser verdade, a gente sabe que pessoas da nossa idade ou que nunca viram a seleção ser campeã se importam sim. E mais do que isso, a gente quer que o Hexa venha e vamos começar a adubar, preparar esse caminho, acompanhar essa nova era com Dorival Júnior rumo ao, quem sabe, o Hexa da seleção brasileira. Esse ano tem Olimpíadas, tem Copa América, tem amistosos contra grandes seleções e no vídeo de hoje, começando esse nosso projeto, nós vamos falar a respeito das nossas expectativas do novo técnico da seleção brasileira e se essa foi a melhor opção para a amarelinha. Eu sou o Leonardo, esse aqui é o Brasileiragem e ele é o Leandro, meu parceiro aqui do canal, mas antes dele se apresentar e falar o que ele achou dessa convocação, né, do Dorival para a seleção brasileira, vou pedir para vocês deixarem um like para o nosso projeto seguir firme, começar com o pé direito e também se inscreverem no canal. Aqui é o canal do torcedor da seleção, falando para torcedor da seleção brasileira, então você é muito bem-vindo. E compartilha também esse vídeo naquele seu grupo que gosta de falar mal da seleção brasileira ou aquele seu grupo de amigos que também gosta de falar bem, que torce, critica, mas ama. Mas e aí, Leandro, Dorival confirmado como técnico da seleção brasileira. Você acredita que foi a melhor opção? Boa noite e bora tocar essa ideia. Boa noite, Léo. Boa noite a todos aí que estão acompanhando esse novo projeto. Bom, Léo, acho que seria sim, uma boa escolha do Dorival. Que nem diz um ditado, né? A gente vai procurando ouro, mas ficamos com bronze ali, né? Então, acho que quando a gente pensa em técnico atualmente, quando plantaram a sementinha lá atrás, de Ancelotti, nem precisa apresentar o Ancelotti, sabe muito bem o currículo dele, sabe muito bem o nome que ele tem na Europa. Ficamos entusiasmados, todos os torcedores, né? Projeto que ele fez no Real Madrid, Champions League. E vindo o Dorival, né? Se a gente pensar no cenário nacional aqui, dentro de casa, a gente sabe que o Dorival é um bom técnico. Em 2022 aí conseguiu ótimos resultados com a equipe do Flamengo, né? Ganhando Copa do Brasil, ganhando Libertadores. E a gente sabe que ano passado, né? Fez um grande trabalho com o São Paulo, fez aquela escolha de tiro curto, que é a Copa do Brasil, né? Priorizou ali a Copa do Brasil, e a gente viu, né? Eliminando o Palmeiras, Corinthians, ganhando na final contra o Flamengo. Então, Dorival, sim, é um bom técnico, tem boas ideias, está se atualizando, né? Sempre aí buscando novos aprendizados no mercado, né? A gente sabe como ele joga, pode trabalhar tanto ofensivamente como defensivamente em algumas questões ali, dependendo das peças. Mas sim, Léo, é um bom nome aí pra gente, né? Obviamente o mercado cogitou ali Renato Gaúcho, cogitou até um Mourinho, inclusive fez alguma entrevista citando a seleção, mas acredito que o Dorival seja, assim, um nome que pode tocar aí o projeto pro Hexa. Então, o único problema dessa história toda é que independente de gostar ou não do Dorival, eu acredito que a grande maioria das pessoas, do público brasileiro, gosta dele, porque mesmo quando ele treinou aí um dos times que tem a maior repulsa aí, digamos, do Brasil, no caso o Flamengo, ninguém torcia contra ele. A gente teve ali o Flamengo, né, que apesar do elenco estrelado, não conseguiu os resultados esperados, e aí chegou o Dorival, fez o famoso feijão com arroz, como as pessoas disseram, alguns de forma pejorativa, outros não, dizendo que o feijão com arroz era o mínimo que precisava ser feito com aquele Flamengo. E, com exceção da torcida do Ceará, né, que perdeu ali o Dorival, deu aquela saidinha ali onde muitos não esperavam depois ele fazer um bom trabalho, ele foi para o São Paulo, demitido de forma aí do Flamengo para o São Paulo, até inesperada por muitas pessoas, principalmente para quem não acompanhava o Flamengo, porque o que a gente tinha de lembrança era, cara, ele foi campeão, por que tá demitindo ele? Alguns torcedores concordaram com a demissão por conta dos resultados não tão bons ali na reta final do Campeonato Brasileiro, mas enfim. Meu ponto é, o Dorival é um técnico que as pessoas gostam, é difícil você não querer torcer por ele, você achar que ele é um técnico ruim depois desses resultados excelentes, da forma como ele já apresentou o futebol nas equipes dele, principalmente do Santos, é difícil você não gostar dele. O único problema é que quando a gente tem a expectativa Ancelotti e a realidade Dorival Júnior, a gente acaba se decepcionando um pouco. Bom, o Dorival ele não teve grandes resultados, principalmente fora de casa, nesses últimos, na verdade no Campeonato Brasileiro, né, quando a gente fala a respeito de São Paulo, e durante muitos anos o Dorival foi conhecido como aquele técnico feito para apagar incêndio, né, que chegava, não tinha muito como implementar o seu trabalho, agora material humano ele vai ter, e a expectativa, pelo menos de muitos torcedores, é que ele volte a fazer um futebol bonito. Você acha que ele ainda é capaz, ou que ele estava usando simplesmente uma muleta, né, para justificar o porquê
desse estilo um pouco mais copeiro que ele vinha apresentando recentemente? Eu acho que o Dorival, ele se apoiou muito nesse argumento pelas peças que ele tinha, né? Então, querendo ou não, o São Paulo ele tinha um elenco um pouco mais reduzido, tecnicamente e numericamente falando, do que das grandes potências do futebol brasileiro, e ele tirou leite de pedra, né? Ele fez com que o São Paulo chegasse firme e forte como sério candidato a campeão da Copa do Brasil, fez jus a isso, levantou a taça, foi campeão. E no brasileiro, né, dificuldade extremamente presente, né, dentro do campeonato, porque a gente sabe, né, campeonato brasileiro não é um campeonato de tiro curto, é um campeonato temporal, então ele é de temporada, ele vai do início ao fim do ano, então a gente sabe que o desgaste de jogadores, o calendário não ajuda, né, lesões, como São Paulo tem um histórico muito grande de atleta no departamento médico, e isso acaba dificultando o trabalho do treinador. E, infelizmente, acaba caindo nas costas dele alguns resultados negativos. Ele trabalha com o que tem, mas, às vezes, o resultado não vem, porque a peça que estava no DM poderia ter, por exemplo, ter jogado melhor, ter feito alguma coisa melhor diferente de quem supriu essa vaga. Então, eu acho que o Dorival agora vai ter uma grande gama de jogadores bons, muito bons, ótimos nomes, com que ele vai conseguir trabalhar, colocar sua filosofia de jogo. E espero que ele consiga ótimos resultados já no início do trabalho, porque a gente sabe que campeonato brasileiro, com um time e seleção contra grandes potências do futebol mundial, Copa América com seleções aqui da América do Sul que vem crescendo, e possivelmente uma futura Copa do Mundo, a gente sabe que é muito diferente o nível, né? Então, ele precisa realmente conseguir esses resultados, porque um dos pilares do futebol é confiança. Algumas pessoas podem defender que ele tinha material humano, principalmente na época do Flamengo, mas de fato ele chegou ali no meio de uma temporada, perdeu alguns jogadores por lesão, por exemplo, né, na verdade, do Bruno Henrique, etc. E no São Paulo também ele não teve pré-temporada, a gente sabe que isso também faz total diferença. Mas, Leandro, já adiantando para você e para o pessoal aqui do canal, esse ano a gente tem, como eu disse, Copa América, Olimpíadas ele não vai estar envolvido, mas a gente tem antes das Olimpíadas jogos grandes, uma coisa que a galera cobrava bastante da seleção brasileira, Inglaterra e Espanha no radar. E, bom, duas perguntas que eu vou te fazer. A primeira delas é um alívio não ter o Diniz na seleção por conta do mau desempenho, principalmente defensivo da seleção desde que ele chegou. É um alívio ter agora o Dorival diante aí de uma Inglaterra e Espanha, o que é bem engraçado, né? Porque não necessariamente significa que o Dorival seja um técnico defensivo, mas é que o que a gente tinha antes era tão ofensivo que a gente tem essa impressão de que, ufa, pelo menos lá atrás, agora a gente tá um pouco mais seguro. Conta aí pra gente quais são as expectativas para esse jogo, se você tá animado e se você tá mais tranquilo que o Dorival no comando, pelo menos em relação ao Diniz. Bom, comparando com o Diniz, né? Infelizmente a gente tem que fazer essa comparação, né? O Diniz ele tem uma filosofia de jogo diferente e não tão comum aqui no futebol brasileiro, que é essa posse de bola gigantesca, de não dar chutão, de sempre sair tocando, de sempre fazer triangulações em um determinado campo, em espaço do campo, né? Sim. Concentrar o mapa do calor ali dos jogadores em um determinado canto do campo. E comparando com o Dorival ele não faz muita questão da posse de bola, contanto que ele seja muito objetivo. Então, se a gente pegar alguns lances, por exemplo, quando ele conseguiu colocar a filosofia encorpando o Flamengo, a gente viu que o Flamengo era muito incisivo, 3, 4 toques na bola já estava na cara do gol. Então, a gente consegue perceber que o Dorival ele tem essa filosofia de conseguir ter uma posse de bola, mas não fazer com que haja obrigação, e sim trabalhar essa posse de bola da melhor maneira para ser objetivo. Defensivamente falando, sinto um pouco mais de segurança assim no Dorival. Ele é aquele tipo técnico que ele não faz questão de sair tocando atrás, sai tocando quando consegue, mas se precisa dar um chutão pra gente ter alguma casquinha lá na frente, quando tem algum atacante alto, ou atacante que briga lá na frente, como, por exemplo, Pedro no Flamengo e Caleri no São Paulo, ele vai fazer esse tipo de jogo, ele não tem medo, e ele consegue trabalhar em duas formações, né? Ele consegue trabalhar com 4 jogadores defensivos, ou com 3 jogadores e 2 alas abertos pelas laterais, né? A ala direito e a ala esquerdo. Então a gente já tem essa versatilidade. O Diniz, ele fazia jus da formação dele sempre, né? Sempre com 3 zagueiros, ou com 2 zagueiros e 2 alas sempre abertos, com o volante recuando para fazer o terceiro homem de defesa, né? Para sempre ter um a mais para tocar no campo defensivo. Eu acho que a gente vai conseguir ter um bom desempenho defensivamente, e lá na frente a gente sabe como são os jogadores brasileiros, né? Individualismo muito presente, Vini Júnior, o Rodrigo, temos também o Martinelli, que vem agora numa crescente muito boa, né? Nomes que correm por fora também. Então, fico feliz de não ser mais o Diniz, mas eu não tenho duras críticas ao futebol do Diniz. Eu acho que não encaixou na seleção.
encaixa no Fluminense, mas não encaixou na seleção. Independente de encaixar ou não, a gente celebrar a saída dele, ou a chegada do Dorival, coisas do tipo, não importa, a seleção é o que é agora, com o Dorival não tem muito o que fazer. E bom, muitas pessoas, né, os mais animados, vão ter aquela expectativa de ver uma versão Santos 2010 vestindo verde e amarelo. É inevitável, não acho que isso seja muito possível de se fazer, principalmente no nível do futebol europeu, onde você não tem tanta facilidade em sair driblando, como por exemplo acontecia nos jogos de Copa do Brasil do Santos, né, que era 10-0, 8-0, aquilo ali dificilmente vai acontecer, infelizmente, e mais do que isso, o Dorival também não vai ter tanto tempo, apesar dele chegar no início de 2024, a Copa América tá logo aí, e o nosso canal também. A gente vai falar de muita coisa aqui a respeito de seleção, a respeito de Dorival. A gente só tentou trazer para vocês um pouquinho das nossas expectativas. Claro, algumas pessoas queriam Jorge Jesus, outras Mourinho, outras o próprio Ancelotti, alguns torcedores ali, principalmente o gremista, por mais que não quisesse ver o seu eterno camisa 7 fora da equipe tricolor, também, quem sabe, ele não fazia lobby ali pro Renato Portaluppi. Mas fato é, Dorival é o novo técnico da seleção. Quem sabe até a Copa, que acontece em 2026, ou não, vai ser jogo a jogo. A gente também tem aí uma questão política, né? Edinaldo Rodrigues continua como presidente da CBF nos próximos meses. Quem chegar vai ter o Dorival como técnico de confiança para seguir esse trabalho? Claro, é muito difícil que um novo presidente chegue e de repente tire um treinador que acabou de chegar, mas a gente não pode duvidar de nada a respeito de, não só da CBF, né, mas a respeito de futebol também. E só deixando um recado aqui para vocês, nós vamos falar a respeito das nossas expectativas de quem deve ganhar espaço com o Dorival, quem deve perder também. E depois de muitos elogios aqui no nosso canal, ou minimamente palavras de esperança, agora que ele é o novo técnico da seleção brasileira, eu, como torcedor são paulino, também preciso fazer um pouco do advogado do diabo, ou então minimamente trazer outros pontos para essa discussão. Repetindo, o Dorival é um técnico que teve dificuldades de vencer jogos fora de casa, foi vencer agora na reta final aí o Bahia. Claro, a gente acaba passando um pano porque no fim das contas ele foi campeão e é isso que o torcedor são paulino mais esperava. Mas não dá para dizer que a gente não tem uma pulguinha atrás da orelha. É claro que a gente também pode fazer comparações com técnicos de outras seleções ou de clubes europeus. O Dorival talvez não esteja nesse nível desses grandes técnicos, como por exemplo Simeone, Ancelotti, Mourinho, etc. Mas quem era o técnico da seleção argentina até ele assumir? Quem era também o Sampaoli, apesar de um bom trabalho ali, né, na Laú até assumir o Chile, fazer o maior Chile aí, né, da história talvez. Quem era também Joachim Löw, antes de assumir a seleção alemã, talvez o último técnico de peso que ganhou uma Copa do Mundo, pelo menos que eu me lembre, tenha sido ali o Vicente Del Bosque, que já chegou a treinar Real Madrid. Deixamos também, apesar de um jogador histórico como treinador, quem era ele antes de assumir a seleção francesa. Então, no fim das contas, eu estou esperançoso. Espero que a gente seja campeão não só da Copa do Mundo, tá? Porque eu gosto de ganhar tudo quanto é jogo. Ganhar da Inglaterra ou da Espanha, ou das duas, quem sabe, vai ser bem legal, não tem como dizer que não. Esse é o tipo de jogo que a gente espera sempre assistir. E bom, no próximo vídeo a gente vai falar a respeito dos jogadores que devem ganhar espaço com a chegada de Dorival. Claro que é só especulação, mas vai ser um debate legal pra gente fazer. Então já deixa aqui nos comentários quais atletas vocês acham que vão ganhar espaço com a chegada do novo treinador. Quero agradecer a audiência de todos, o like que eu espero que vocês tenham deixado aqui no nosso canal e até a próxima, torcedor brasileiro.